Los Angeles, onde as barreiras de cor e classe ruíam sob um êxtase desconhecido, um homem observava à distância com o coração apertado pela dúvida. Charles Fox Parham, o mentor, o arquiteto daquela teologia, sentia que o controle escapava por entre seus dedos. Não era apenas uma questão de doutrina. Era o choque brutal entre o rigor de um mestre e a liberdade indomável do espírito. Imagine o cenário. De um lado, o silêncio austero e a ordem metódica que Parham acreditava ser a marca da santidade. Do outro, o clamor multirracial, os corpos prostrados e a liderança humilde de William Seymour. O mestre e o aluno estavam prestes a colidir em um evento que mudaria o curso do Pentecostes para sempre. Mas o que acontece quando o homem que anunciou a luz se vê cercado por nuvens de acusação? O que acontece quando a voz que clamou no deserto é silenciada pelo escândalo e pela rejeição daqueles que ele mesmo treinou? Entramos agora no capítulo mais denso e humano desta jornada. Um período marcado não por vitórias públicas, mas pelo cadinho do sofrimento, pela solidão de um profeta isolado e pelas marcas profundas que o preconceito e a rigidez podem deixar na herança de um avivamento. A planície do Kansas, no final do século XIX, era um cenário de lenços profundos e ventos persistentes. Mas, sob a superfície daquela terra árdua, um clamor espiritual silencioso começava a borbulhar. Charles Fox Parham não era um homem de constituição robusta. Sua saúde fora fragilizada desde a infância por febres reumáticas que o deixaram prostrado em diversos momentos. No entanto, o que lhe faltava em vigor físico sobrava em uma inquietação da alma que as catedrais metodistas da época não conseguiam aplacar. Nascido em 4 de junho de 1873, Parham cresceu em uma América que ainda curava as feridas da Guerra Civil, buscando na religião uma âncora. Aos 9 anos, ele já sentia o chamado para o ministério. Aos 13, perdeu a mãe, um golpe que o empurrou para uma busca desesperada por consolo no transcendente. O ambiente religioso de sua juventude era regido pelo intelecto e pelo decoro. O culto era previsível, e a presença de Deus era tratada como uma memória bíblica distante, não como uma força viva. Parham, no entanto, lia o livro de Atos e não conseguia reconciliar o que via nas páginas com o que sentia nos bancos de madeira da igreja. Ele se perguntava: onde estão as línguas de fogo? Onde está o poder que sacudiu os alicerces de Jerusalém? Em 1891, ingressou na Faculdade Metodista de Baker, mas a teologia liberal e a falta de fervor o adoeceram novamente. Foi em um momento de rendição total, após ser curado milagrosamente de uma paralisia que o prendia ao leito, que ele abandonou as estruturas denominacionais. Ele não queria apenas falar sobre Deus. Ele queria que Deus falasse através dele. Em 31 de dezembro de 1896, Parham casou-se com Sarah Thistlethwaite. A influência da família Quaker de Sarah foi determinante para sua visão escatológica. Ele adotou a doutrina da aniquilação dos ímpios, rejeitando a ideia tradicional de tormento eterno em favor de uma visão onde o mal seria totalmente extinto. O ano de 1897 marcou a ruptura definitiva de Parham com a medicina. Após ele e seu filho Claude adoecerem gravemente, Parham sentiu-se confrontado pela frase: médico, cura-te a ti mesmo. Ao abandonar os remédios e experimentar o que considerou uma cura milagrosa, ele solidificou a crença de que a doença era um problema de natureza espiritual e que a dependência médica era uma evidência de falta de fé. Impulsionado pela morte de um amigo, pela qual se sentiu culpado por não ter orado, Parham mudou-se para Topeka no verão de 1898 e lá fundou. Ganhei o desafio Cara de Campeão de Gillette, do Igor Rodrigues e de Luizinho Freitas. E tô aqui em Boston, cobrindo Brasil e França, no Gillette 98, e lá fundou o Bethel Healing Home,
um refúgio para aqueles que buscavam cura divina. A atmosfera era de uma simplicidade cortante. O cheiro de querosene das lamparinas misturava-se ao som de orações sussurradas. Ele começou a publicar a revista The Apostolic Faith, proclamando que o cristianismo precisava retornar às suas raízes primitivas. Ele via a igreja como um organismo que perdera sua vitalidade sobrenatural. A fundação da escola bíblica Bethel, em outubro de 1900, em uma mansão inacabada conhecida como a Mansão de Stone, foi o ponto de ruptura. Parham não cobrava mensalidades. O critério era a fome espiritual. Cerca de 40 alunos se reuniram, vivendo em comunidade, estudando apenas a Bíblia. Ele lhes deu uma tarefa específica em dezembro de 1900: pesquisar nas Escrituras qual era a evidência física do batismo no Espírito Santo. Enquanto o mundo celebrava a virada para o século XX, com fogos e otimismo tecnológico, aquele grupo de buscadores passava a virada de ano em jejum e oração. O ambiente na mansão era elétrico, carregado de uma expectativa que fazia o ar parecer denso. No dia 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman, uma aluna devota, pediu que Parham impusesse as mãos sobre ela. Ela não buscava uma emoção passageira, mas o selo da promessa. Ao sentir as mãos de Parham, Agnes começou a falar em uma língua que não era a sua. Charles Fox Parham ensinava com convicção que o falar em línguas era a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, baseando-se diretamente no livro de Atos. Para ele, não se tratava de emoção ou manifestação isolada, mas de um sinal bíblico objetivo. Ele declarou: a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas, como no dia de Pentecostes. Essa interpretação moldou profundamente o início do movimento pentecostal e impulsionou sua expansão missionária. Relatos da época afirmam que ela não conseguiu falar inglês por 3 dias, escrevendo caracteres que pareciam chinês. Não era um frenesi descontrolado, mas uma efusão de glória que silenciou os presentes. Parham observava com um misto de temor e triunfo. Ele escreveu mais tarde: tivemos a prova. O Pentecostes não era um monumento histórico, era uma realidade presente. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, mas nem todos celebraram. Para a elite religiosa de Topeka, aquilo era fanatismo ou psicose coletiva. Parham foi chamado de lunático. A postura dele, porém, era de uma convicção inabalável, beirando a teimosia. Ele não era um homem de meios termos. Essa rigidez, que mais tarde traria problemas, era o que sustentava o movimento naquele início. Ele acreditava que o falar em línguas era o sinal de missões, capacitando os crentes a pregar em nações estrangeiras sem estudar idiomas. Uma interpretação que o tempo provaria ser um equívoco teológico, mas que impulsionou o fervor missionário inicial. Após o fechamento da escola em Topeka, Parham tornou-se um evangelista itinerante. Ele carregava consigo a tocha de um fogo que muitos queriam apagar. Em 1905, ele chegou a Houston, Texas, onde o clima era de segregação racial profunda e leis Jim Crow. Foi nesse contexto que a figura de William Joseph Seymour entrou em cena. Seymour, um filho de ex-escravos, humilde, cego de um olho, ouviu falar de um pregador que ensinava sobre o batismo no Espírito Santo. A participação de Seymour nesta história é um dos momentos mais humanos e, ao mesmo tempo, tensos do movimento. Parham abriu uma escola em Houston, mas as leis da época proibiam que negros e brancos se sentassem juntos. Seymour, com uma sede de Deus que superava qualquer humilhação social, sentava-se no corredor, do lado de fora da porta aberta, para ouvir as aulas de Parham. Imagine a cena: o mestre branco, articulado e muitas vezes imerso em preconceitos de sua cultura, ensinando dentro da sala, enquanto o aluno negro, destinado a levar esse fogo para o mundo, colhia as migalhas da revelação no corredor frio. Parham
embora reconhecesse a unção em Seymour, nunca conseguiu se libertar totalmente das amarras raciais de sua época. Ele via a segregação como uma ordem natural, uma falha que contrastava terrivelmente com o evangelho que pregava. Seymour, no entanto, não guardou rancor. Ele absorveu o ensino de que as línguas eram a evidência do batismo. Em 1906, Seymour partiu para Los Angeles, convidado por uma pequena missão. Lá, em uma casa na Bonnie Brae Street e depois em um prédio humilde na rua Azusa, o fogo que Parham ajudara a acender em Topeka tornou-se um incêndio global. Já William J. Seymour carregava uma ênfase igualmente poderosa, mas voltada ao coração do Evangelho, a unidade entre pessoas de todas as raças. Em um tempo de forte segregação, ele liderou reuniões onde brancos e negros adoravam juntos, algo revolucionário para a época. Seymour afirmava: a linha de cor foi lavada pelo sangue, destacando que a verdadeira evidência da obra do Espírito não era apenas o falar em línguas, mas o amor que derruba barreiras humanas. Enquanto isso, Parham observava de longe com uma preocupação crescente. Quando ele finalmente visitou o avivamento da rua Azusa em outubro de 1906, o choque foi imediato. O que Parham encontrou não foi a ordem litúrgica que ele esperava. Ele viu negros e brancos se abraçando, pessoas caindo ao chão sob o poder de Deus, e uma liberdade de expressão que ele classificou como: tá ligado que a gente liga 99,8% do Brasil? Liga histórias, liga momentos, liga a vida. E agora? O poder de Deus e uma liberdade de expressão que ele classificou como fanatismo selvagem e manifestações hipnóticas. Parham tentou assumir o controle da reunião, tentando limpar o que considerava excessos carnais. Ele subiu ao púlpito e criticou duramente as manifestações. Seymour, com a humildade que lhe era característica, permitiu que Parham falasse, mas a liderança da rua Azusa acabou por pedir que Parham se retirasse. Esse momento marca a grande ruptura. O mestre rejeitou o fruto de sua própria semente porque o fruto não tinha a aparência que ele desejava. Parham, no entanto, via tudo isso com desconfiança. Ele escreveu: Deus me livre de tal confusão. Neste ponto, a postura de Parham começou a ser vista como a de um homem amargurado pela perda do protagonismo. Ele era o teórico, o teólogo do movimento, mas Seymour era o coração. Parham não conseguia aceitar que o Espírito Santo escolhera um armazém sujo e uma liderança multirracial para ser o epicentro global do avivamento. A sua incapacidade de lidar com a diversidade e com a perda de controle organizacional foi o seu maior ponto negativo. Apesar disso, não se pode ignorar o milagre de sua persistência. Em Zion City, Illinois, ele enfrentou a oposição feroz de seguidores de John Alexander Dowie, sendo fisicamente ameaçado. Ele pregava sob tendas, em campos abertos, muitas vezes sem dinheiro para a próxima refeição. Ele era um homem que vivia o que pregava sobre a fé pura, recusando salários fixos e confiando em provisões milagrosas. Muito bem. Aí a história da biografia de Charles Fox Parham. Esse vídeo está dizendo que ele é o pai do pentecostalismo, falar em línguas estranhas. Estou tentando aqui parar minha live, né? Então, Charles Fox Parham, o pai do pentecostalismo, né? da rua Azusa, foi William Seymour. Mas tudo tinha começado com Charles Fox Parham, que era teólogo,
que montou uma escola, né, em Topeka, nos Estados Unidos. William Seymour, negro, foi aluno num tempo onde não era permitido negros estudarem com brancos, e William Seymour teve que estudar a teologia, o movimento de Charles Fox Parham no corredor, né? Em Houston, Texas, né? América do Norte, Estados Unidos. E depois William Seymour, o aluno, Charles Fox Parham, o mestre, o professor. William Seymour vai para a Rua Azusa e leva esse fogo do pentecostalismo para a Rua Azusa, Los Angeles, e a coisa explode, né? Ou seja, o aluno ficou maior do que o professor. William Seymour ficou maior do que era aluno, do que o seu professor Charles Fox Parham, né? E foi um movimento num tempo de segregação racial, né, onde os brancos, para receber esse fogo através de William Seymour, tinham que se misturar com os negros, né? Um grande movimento, né, em Los Angeles. Porém, a biografia está a dizer que o pai de tudo isso aí não era William Seymour, era Charles Fox Parham, né? É dele que vem o movimento de língua estranha, é dele que vem o fogo que se acendeu. Mas quem dominou o movimento e despontou, destacou, cresceu muito, foi o negro William Seymour, né? Não Charles Parham. Quando se fala movimento pentecostal da Rua Azusa, ninguém lembra de Charles Parham, Charles Fox Parham, só lembra de William Seymour, né? É desse movimento que vem a Assembleia de Deus, CCB, Congregação Cristã no Brasil, Brasil para Cristo, Deus é Amor, né? Esse monte de igreja que se dizem pentecostal, mas para mim o movimento da Rua Azusa não é igual o movimento do dia de Pentecostes, né? Primeiro que lá no dia de Pentecostes as línguas não eram estranhas, era em idioma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como ouvimos esses galileus falarem na língua em que somos nascidos, então era dialeto, idioma. E não precisava de interpretação. Aí o Charles Fox Parham, que é o pai do movimento, mas é o aluno dele que vai explodir o movimento, William Seymour, o Parham viu que não estava de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Porque as línguas lá no Pentecoste não precisava de interpretação. Quem estava lá, 17 países, nações de judeus, na festa do dia de Pentecoste, ouvia as línguas em idiomas, não estranhas, na própria língua em que nasceu. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse o Kefa, se chama de Pedro, mas é Kefa, e eu estivesse pregando lá no dia de Pentecoste, eu ia falar hebraico, mas ia chegar no ouvido de um egípcio na língua árabe. Você está entendendo? De tal país lá, da Fenícia, do Chipre, no idioma daquele país, sem precisar de intérprete. O que a língua é estranha, em 1 Coríntios 14, 27, diz que se alguém fala em língua estranha, faça isso por 1, 2, no máximo 3 pessoas num culto, numa reunião, num culto. Se não tem intérprete, nem 1, nem 2, nem 3 pode falar em língua, esteja calado. Ou fale consigo mesmo. Foi o que Paulo ordenou em 1 Coríntios 14, 27. Isso não é obedecido. Paulo regulamentou, colocou em ordem o dom de falar em língua. Paulo diz que falava
línguas mais do que todo mundo lá em Corinto. Inclusive Paulo falava hebraico, grego, outros idiomas. E Paulo dizia, eu prefiro falar 5 palavras na minha língua, né, que vocês vão entender, ou na língua de vocês, do que 10.000 palavras em língua estranha que ninguém vai entender nada. Não seja menino. Por isso que o Charles Fox Parham, que é o pai do movimento, começa com ele, falar em língua, ele vai examinar a Bíblia, ele é um teólogo, né, ele vai pela Bíblia, o movimento era bom, estava crescendo, mas não encaixava com a Bíblia, não tinha harmonia com a Bíblia. Estava fora da palavra, das escrituras. Mas os negros nos Estados Unidos eram segregados, estavam sofrendo. E o William Seymour viu a oportunidade, embora ele era o aluno. William Seymour era o aluno e o pai do movimento, né, o mestre, o professor, era Charles Fox Parham, que nem é lembrado hoje, né? Mas essa é a verdadeira história do movimento pentecostal nos Estados Unidos, em Los Angeles. Você vê, Charles Fox Parham acreditava que esse falar em língua, esse poder, esse fogo, iria ajudar nas missões, nos estrangeiros, né? Países estrangeiros. Mas falhou, porque ainda que uma pessoa falasse em língua estranha, se ele fosse lá na China pregar falando em língua estranha, se não falasse mandarim, o chinês não ia entender nada. E assim em qualquer país. Porque era um mero dom de língua estranha que carece de interpretação. É claro que a interpretação vira profecia, né? Aí edifica todo mundo. Então, na sua opinião, André Luiz Nunes de Lima, pregador de Goiânia, Goiás, como que você resume e define isso aí? Ou seja, é um movimento que nasceu errado, né? Como o movimento O Justo Viverá pela Fé, Martim Lutero, foi um movimento que Deus usou? Foi, mas nasceu errado. Tinha nome de que vivia, mas estava morto. Leia lá na era de Lutero, em Apocalipse, na 5ª era. Funcionou? Funcionou. Por que não funciona hoje? Por que o movimento pentecostal e a Assembleia de Deus está na política, né? Por que não funciona hoje? Porque não era um movimento enquadrado, embasado, baseado, fundamentado na palavra original. Não era a palavra original. Mas Deus usou esses movimentos de o justo viverá pela fé, Lutero. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Wesley. Deus usou William Branham também, A Luz do Entardecer, muito conhecimento, né? Mostrando que não existe trindade, mostrando a predestinação, né? Porque João Calvino já tinha mostrado a predestinação. Mas Branham veio reforçando a predestinação e outras coisas, né? Mas também o movimento de William Branham virou ismos. E por que virou ismos, né? Porque o irmão Branham deu uma ordem no dia 25 de março de 1963, no hotel, depois do domingo, dia 24 de dezembro, ter pregado e gravado a fita cassete, o 7º selo. No hotel, o irmão Branham mandou cortar da referência 261 ao 374. Portanto, uma parte que resume em 112 parágrafos, referência. E o William Branham deu uma ordem, né? Eu não quero que isso saia na mensagem. E é exatamente isso que Billy Paul Branham trouxe, junto com a Associação Evangelística, em 1966, a Associação Evangelística William Branham, mais tarde, em 89, 91, com a gravação, a Casa de Literatura, MP3, MP4, tablet, do José Branham, também trouxe essa parte proibida. Resultado, ismos. Homens que se levantaram depois da morte de William Branham, em Porto Rico. Lá tem 2 que se diz que é profeta, né? 8º mensageiro. O Cacu Felipe na Costa do Marfim.
o Edgar Roscoe em Joanesburgo, na África do Sul, e tantos branhamistas, seguidores da mensagem de William Branham, mesmo Joaquim aqui em Goiânia, Joaquim Gonçalves, muitos tinham ele como profeta, né? Com assim diz o Senhor, inclusive. Mas por desobedecer William Branham, o que vemos que ocorreu na mensagem, tem 60 anos que o William Marion Branham morreu, é que virou ismos, divisões, organizações branhamistas, como católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostalismo. Aí eu leio aqui na palavra, e eu já preguei, eu me lembro que eu preguei sobre isso, né? Detalhadamente esse sistema da semente, né? Yehoanã, você fala João, mas ele nunca foi chamado de João porque no hebraico não tem a letra J. É Yehoanã, capítulo 12, versículo 24. Eu já preguei sobre isso em detalhe. Todo o sistema do grão de trigo, né? Que precisa morrer para frutificar e dar muito fruto em abundância, né? Veja que é Yehoanã, capítulo 12, o versículo 24 aqui. Mashiach Yehoshua diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, sozinho, infértil, não vai frutificar, né? Mas se morrer, dará muito trigo, grão de trigo, né? Vai se multiplicar. Você entende, né? Esse é um texto que já virou uma pregação minha aqui, pela graça e misericórdia do Criador Jeová. Procura uma pregação do pregador André Luiz Nunes de Lima sobre o grão de trigo, né? Aí lá eu prego bem completo, né? Da videira também, podar a videira, né? Eu prego bem completo, né? Todo esse sistema. E aqui Mashiach diz, Yehoshua, não é Jesus Cristo. Cristo é grego. Jesus é romano, italiano, latim. Eu sei, Pilatos escreveu na cruz em hebraico, grego e latim. Mas ele não escreveu Jesus, porque a letra J no latim, ela é inventada em 1524 por Jean Georges Tricino, pai da letra J, embaixador da Igreja Católica Romana, a qual o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha em 1515 e 1524. Ele modifica a fonética da letra I para o J, né? Aí desde lá para cá, o nome Jesus tem 501 anos. Apenas 501 anos. Esse não é o nome do Filho do Criador. E Jesus no latim italiano quer dizer suíno, porco. E Jesus, Zuz no hebraico quer dizer cavalo. Zuz no latim, Jesus, Zuz. Já que o J não existe, você vai ter que buscar o significado do Zuz no latim. Quer dizer suíno, porco. Oh, mas William Carey na Índia, Hudson Taylor na China, David Livingstone na África, Calvin na Suíça, Ulrich Zwingli, né, na Europa, Lutero na Alemanha, Billy Sudan, americano, Dwight Lima Moody, Chicago, ganhou 1 milhão de almas, né? William Branham, todo mundo pregava o nome de Jesus. O que você diz? O que eu digo é o que eu estou a dizer aqui nessa pregação. Era o tempo do sistema que estava sendo processado para voltar a virar um grão de trigo. Era o tempo também da ignorância. Deus tolerou, até salvou Lutero, que batizava por aspersão em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou William Branham,
que batizava em nome de Jesus Cristo, porque John Wesley na Inglaterra, George Whitefield, Charles Finney, todo mundo batizava na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E foram salvos? Foram. Porque não era o grão. Você não pode cobrar. Depois que o grão de trigo morre e é enterrado na terra, e ele vai apodrecer, mas ele vai passar por um processo para voltar à vida. Por exemplo, no Brasil aqui, se planta milho aqui no Centro-Oeste. Lá no Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, se planta muito trigo, né? Você entende? Por exemplo aqui, o milho, né? Ele é um grão, não pode ser híbrido, né? Porque o híbrido transgênero não se reproduz. Tem que ser original. Planta, ele vai vir à vida com umas folhazinhas, né? Uns brotinhos. Depois vai despontar com um talo, né? Vai virar um talo. Esse talo vai virar um caniço, né? E esse caniço, veja só, o que era um grãozinho de milho, um grão de milho, ou um grão de trigo também, ele tem os pendões, o trigo, vai virar primeiro uns brotinhos. O que tem aquelas folhinhas, aqueles brotinhos a ver com um grão de trigo ou grão de milho? Nada, nem se parece, mas é o processo para voltar a ser a semente, o grão. Tem que virar broto, talo, um caniço, tem que virar uma espiga, né? Tem que virar uma bola, a casca, aí o grão vai estar dentro dessa bola. Porque o trigo e o joio, por exemplo, quando está na fase da bola, os dois se parecem. O trigo e o joio é muito parecido. Já vi gente pregando que a diferença do trigo e do joio é que o trigo inclina o pendão, né? E o joio fica altivo, não se inclina, né? Você vê gente pregando, dizendo que o trigo é humilde, inclina, e o joio fica erecto, nunca inclina. Mas eu acho que essa não é a principal diferença entre o grão de trigo e o joio, porque a casca do joio e do trigo é igual. A diferença está quando se pega a casca do joio e espreme assim, ó, arrebenta a casca, né? A bola, a casca, não tem grão nenhum. Porém, quando pega a casca, a bola do trigo, você esfrega assim, você vai vendo que a casca vai se separando e aí vai só surgindo os grãos de trigo. Ou seja, qual a diferença verdadeira entre o trigo e o joio? Semente. O trigo não tem semente, embora ele é igualzinho no processo. Aliás, o joio não tem semente, perdão, é o joio. O trigo tem semente. O trigo volta a ser aquela semente que foi plantada no início. Se plantar de novo, passa pelo mesmo processo. O que eu estou a dizer é isso. Não se pode cobrar de uma planta, de uma árvore, enquanto ela está no processo ali das folhinhas, dos brotos, das folhas, do talo, do caniço, da espiga, ou da bola, ou da casca. Você não pode cobrar dela ser o grão original. Por isso que esses movimentos, que era de Deus, mas era momentâneo. Quem viveu nos dias de Wesley, santificação nos dias de Lutero, justificação pela fé. E hoje eu nem fé prego, porque nós estamos na hora do grão. Eu prego emoná. Hoje nem igreja eu prego. Igreja é latim, fé é latim. Eclésia é grego, eu prego querilá ou carral, né? Congregação. Hoje eu nem prego Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou o nome de Jesus. Os dois lados estão errados. Hoje eu prego o nome em hebraico Adon e Yehoshua Mashiach. Adon no hebraico é Senhor. Yehoshua quer dizer Yehová salva. Mashiach é ungido. É ungido, é o Salvador. E por que você não prega? Porque eu não estou na época
do talo, do caniço, da espiga, das folhas, dos pendões, dos brotos. Nunca nem foi parecido os brotos, as primeiras folhas com grão. Hoje, por exemplo, o que Lutero pregou, eu não posso pregar. Nem o que William Marion Branham pregou. O mesmo Deus disse para William Branham, eu posso citar porque isso está em outras mensagens, além do 7º selo, que o irmão Branham cortou, tem outras mensagens. Você não pode ensinar coisas espirituais aos bebês pentecostais. Ou seja, o pentecostalismo, pentecostal é casca, é a bola. A semente ainda estava para vir. A semente não manifestou com William Branham, embora o irmão Branham se esforçou muito na cura do câncer, no discernimento dos segredos do coração, porque o irmão Branham ficava de costas, as pessoas faziam a fila, o irmão Branham revelava qual o problema da pessoa, doença, né? Sem nem olhar para a pessoa de costas, como Jeová, você fala, lá era El Shaddai, lá era Elohim. Hoje eu prego que lá era Jeová. Bereshit, Gênesis 18, visitando Abraão, com Mihael, que se chama de Miguel, e Gabriel, que se chama de Gabriel, revelando os segredos dos corações, do coração de Sara, Sara rindo dentro da tenda. Porque Sara riu, a Sara diz, eu não ri. Não diga que tu não riste, porque você riu. E William Branham disse, Deus não matou Sara, que Deus não mente. Se Deus disse ali, Jeová, que ela riu, mas ela está dizendo que Deus mentiu. E Deus não matou ela porque ela era carne da carne de Abraão. Se Deus fere Sara, mata Sara, aí ia entristecer Abraão. Aí então Deus tolerou, perdoou. Não quis olhar para isso. Você sabe que Ananias e Safira mentiu ao Roachá Kodesh, que Espírito Santo é o problema aí. Espírito Santo é uma palavra da igreja romana, latina. Eu não prego receber o Espírito Santo. Vai receber o Espírito Santo, você vai rodear igual um peão. Vai receber o Espírito Santo nas igrejas, você vai pular, gritar, mas aí não é grão. Não tem grão nas igrejas, está fora. Eis que estou à porta e bato, Mashiach diz. Quer dizer, nessa fase do grão, Mashiach e Yehoshua está fora até dos tabernáculos, que prega a mensagem de Irmão Branham. Fica aí pregando Jesus, em vez de você ir pesquisar quando foi criada a letra J, em 1524, que o nome Jesus só tem 501 anos, que é um nome italiano, romano. Por isso que o Papa Leão XIV, de Chicago, lá, né, está aí dizendo que Maria não salva, quem salva é só Jesus. Ora, essa é a pregação do tabernáculo, que segue a mensagem de Irmão Branham, é a pregação dos batistas, dos metodistas, dos presbiterianos, dos luteranos, só Jesus salva, da Assembleia de Deus. Isso é ecumênico! Tem algo errado! E você fica ouvindo, me criticando, e não vai fazer nenhuma pesquisa para ver se eu estou pregando errado ou certo. Só sabe me criticar. Porque alguém, eu estava lendo um comentário, eu faço rir. Alguém disse assim, que eu voltei pior, com heresia pior. Talvez está dizendo assim que eu deixei o cacuísmo, né, o cacu. Agora eu estou pregando pior do que o cacu. Será? Como que eu estou pregando pior, gente? Eu proíbo pagar dízimo, proíbo pedir dinheiro. Eu não dou meu pix, a não ser no meu salão aqui de cortar cabelo. Quando eu faço barba e cabelo, eu dou meu pix. Como é que eu estou pregando pior do que o cacu, se o cacu tem 8 maneiras de arrancar o dinheiro dos outros, de depenar? A pessoa virar um galo pelado, uma galinha pelada, um franguinho pelado, um galizezinho pelado, e eu não tenho nenhuma maneira de arrancar dinheiro dos outros. Graças ao Criador Jeová, Abba Pai, seu Filho, bem, e Yehoshua Mashiach, eu não prego por dinheiro. E estou indo para 4 anos. Você quer o quê? O que você quer? Eu não falei outro dia? Meu celular aqui está numa liguinha, que se eu tirar a liguinha, ele desmonta tudo. Fui levar em alguém que conserta esse celular e disse que não tem conserto. Usa até parar, né? Você deve usar, né? Mas estou usando um celular já novo aqui, melhor que eu comprei lá. Paguei tudo na hora.
E nem vim aqui no TikTok, Quai, Facebook, YouTube pedir dinheiro a ninguém. Porque eu corto cabelo, gente. Ora, na época do grão, que é hoje, o grão, se o grão de trigo não cair por terra, não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, for enterrado, ele vai produzir muitos frutos com abundância. Ora, a pregação no tempo do grão, não no tempo da casca. O William Branham pregou várias vezes, a casca não herdará com o grão, né? A casca vai ser queimada no fogo, o grão vai ser recolhido para o celeiro. Há muita diferença entre o grão e a casca. A casca é os pentecostais, branhamista, seguidores da mensagem de William Branham. Deus disse a William Branham: deixa esse grupo seu. São bebês pentecostais. Eles não podem aprender álgebra, só o abecedário. Não insista, não ensine coisas profundas. Agora eu estou ensinando coisa profunda, mas as pessoas estão discutindo, xingando, ignorando, só porque eu prego que o homem tem que usar nessa hora. Aqui a aula do meu vestido. Vestido, túnica. Você acha que isso é abecedário? Que a mulher tem que usar túnica? A mulher tem que cobrir o cabelo com o véu em público, no ônibus, na rua, não pode aparecer um fio de cabelo. No momento em que Israel quer derrubar o regime xiita do Ayatollah Ali Khamenei, que obriga todas as mulheres no Irã a usar véu. Eu não prego que toda mulher tem que usar véu, não. Só a mulher casada, que tem cabeça, que tem marido. As solteiras não tem que usar véu. Vê que eu já sou diferente de Mohammed no Alcorão e do Ayatollah, agora é Mustafa Khamenei, né, no Irã. E eu prego o véu não é porque Mohammed colocou no Corão, e sunitas, salafitas, turcos da Turquia, xiita, obriga as mulheres a usar. Não, eu prego porque Paulo falou em 15, escritura de Coríntios 11, do versículo 1 ao versículo 15. Se a mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar os cabelos. Se cortar os cabelos, a mulher e rapar a cabeça é indecente, vergonhoso, que ela se cubra com o véu. 1 Coríntios 11, versículo 3 e 4. O 10 diz assim: mas a mulher que usa o véu é sinal dos malados, dos anjos, né? E mostra, a mulher que usa o véu em público, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. É isso aí que mostra que ela é submissa ao seu marido. Mas aqui no Brasil, mulher não usa véu, usa na CCB, na igreja do véu, mas bota na bolsa, só usa no culto, né? E aí você está pregando o uso do véu diário? Mas é a mulher casada. E se a mulher não casou virgem, com um homem virgem, é união ilegítima, Deus não reconhece essa união ilegítima, né? Isso aí tá rabichado, amigada, macebada. Essa mulher não deve nem usar véu, porque véu é para a mulher que respeitou o matrimônio para o homem, marido dela que também respeitou o matrimônio. Matrimônio que Deus une é um homem virgem, uma mulher virgem e um homem virgem. E quem não tem essa condição está, se perdeu a virgindade a mulher com um homem casado, ela está em adultério. Um homem solteiro está em prostituição, ou o homem perdeu a virgindade com uma mulher casada, ele está em adultério. Se ele perdeu a virgindade com uma mulher que já tinha perdido a virgindade com outro homem e se relacionou com outros homens, esse homem, sendo que ela não é casada, esse homem está em fornicação, prostituição. E nem os fornicários e adúlteros entrarão no reino de Deus. Hebreus 3, versículo 4. Eu tenho pregado, a porta é estreita. Matitial 7. O caminho é apertado, é difícil de seguir. Quando eu prego que a porta é estreita, eu já estou dizendo tudo. Ou seja, quem não abandonar esse adultério, essa fornicação, ainda que tenha filhos, não vai entrar pela porta, não. A porta, eu sou a porta, né?
E o Joshua disse, né, eu sou o caminho. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra estava no mundo, o mundo foi criado pela palavra que era Deus, e a palavra se fez carne. Então o caminho é Yahushua, é as escrituras. É obedecer os mandamentos das escrituras sagradas. Que hoje é chamado de Bíblia, mas o nome Bíblia vem do grego, biblion, biblioteca, não aparece na Bíblia, é escritura. Errai-vos não conhecendo as escrituras, né? Vocês invalidam as escrituras por causa das tradições, né? Me louvando só com os lábios e os corações vossos está distante, longe de mim, né? Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, é as escrituras, gente. Aí você diz, eu vou morrer amancebado, enrolado, amigado, rabichado, com união ilegítima, coisa que Atos 15, 29 proíbe. Não é problema meu, mas você não entra no reino de Deus, não. Aqui na terra você não entra, não. Porque a porta é estreita. Para entrar, eu preguei aí. Pela porta tem que entrar espremendo, espremido, exprimida, arrochado, arrochada. Hoje você entra abandonando o pecado, as uniões ilegítimas, os brincos, corrente, batom, esmalte, pintura, unhas falsas, cílios falsos, mulher, calça comprida. Você entra, homem, largando o short, o calção, a camisa regata, o futebol, Hollywood, os filmes de Netflix, abandonando a política. Se você vem com essas coisas, você não passa pela porta, não. Porque Mashiach é Kadosh, é santo, né? Latim. Melhor hebraico, Kadosh. O hebraico é bonito demais da conta, não? Você já sabe o que quer dizer Kadosh, santo, não? Então, você, para entrar na porta do reino de Deus, o reino de Deus está na terra. Tanto quem não consertar, aquele que confessa e abandona seu pecado, alcançará misericórdia. Tem que confessar e deixar o pecado. Não entrará, não nascerá de novo aqui na terra. Não terá o novo nascimento. A mudança interior, a regeneração, a transformação, né? Que é o que o novo nascimento faz. E depois, Apocalipse 22, 8, diz que não entrará na cidade santa. Aí eu gosto de ver biografias de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, Jonathan Edwards, a vida, o sacrifício de William Seymour, né, na China, David Livingstone morrendo na África Negra, missionário. Seu coração foi arrancado do seu corpo, enterrado no solo africano. Heróis! Heróis! Só que eles não pregavam a palavra original. Eles eram o processo do sistema do grão de trigo. Às vezes estava no broto, como Lutero, as primeiras folhas. Ou às vezes estava no talo, caniço, né? Ou William Branham estava na fase da bola, da casca, né? Tinha vida? Tinha, porque o grão ainda não apareceu lá no século XX, né? O grão é para aparecer na hora da meia-noite, porque o arrebatamento é à meia-noite ouve-se o grito, aí vem o esposo, sai-lhe ao seu encontro, aí a Bíblia diz lá em Matitial 25 que a porta fechou. Que porta? Da graça. A porta não fecha no cantar do galo, no amanhecer, no período da tarde, a porta fecha à meia-noite. Então minha pregação é a última, porque é a pregação da meia-noite desde o Brasil, a profecia de 25 de novembro de 1960 na cidade de Shreveport, estado de Louisiana, onde o William Branham estava para assumir o púlpito, e houve uma língua estranha, uma profecia. A profecia disse: no final, porém, na hora da meia-noite, eu vou abrir os ouvidos do meu povo e eles escutarão os sermões do Senhor. E aquilo vai vibrar e revibrar a nação inteira, o Brasil, como as águas. E a glória de Deus estará no Brasil, como as águas enchem os mares. Isso aí é Habacuque 2,14. Toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová. Como as águas enchem o mar, né? É agora. Habacuque eu já preguei sobre ele era um sentinela, né? Na muralha, né?
Ele estava lá só para dar o aviso. Então o último aviso vem do Brasil. O Brasil é a muralha, onde ecoa o grito da meia-noite, rimbomba os 7 trovões, as 7 vozes, né? O rugido do leão, Apocalipse 10:3, que é as 14 cartas de Paulo, porque Paulo, antes que Paulo era o leão. O primeiro animal aí nos 4 selos, enfrentando o primeiro cavalo, né? Um leão, o rugido do leão, o evangelho do leão, da tribo de Judá, voltou. E quando volta, o evangelho de Paulo, Bet Sorá, melhor no hebraico, Bet Sorá quer dizer boas novas, evangelho é grego. Quando volta, o evangelho de Paulo é para quê? Para o homem usar vestido, mulher usar vestido, mulher usar túnica, não pagar mais dízimo a ninguém. Está proibido de pagar dízimo, para todo mundo trabalhar, mesmo o presbítero lá, o líder da congregação, daquele lá, tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, quem não trabalha não come. Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, lá, o versículo 10. Pode ler. O rugido do leão, as 14 cartas, eu já mostrei mais de 700 mandamentos, gente. Aos Gálatas 1:8, Paulo disse, um mensageiro, um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar, Bet Sorá, boas novas diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, amaldiçoado, tal pregação. Mas as pessoas não querem acordar, despertar, querem dormir. Ou você acorda com o que eu estou pregando, ou você vai acordar dentro da grande tribulação. Porque há uma grande multidão de todas as raças, tribos, línguas e nações. Apocalipse 7, que vai ser salvo. E Yohanan perguntou de onde vem, quem são. De onde vem? Um dos anciões disse, eu não sei. Tu sabes, Adão? Adão no hebraico é Senhor. E o Senhor respondeu, vem da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, estão com palmas na mão. O que é isso? Eles não vêm do arrebatamento. O arrebatamento é antes da grande tribulação. Porque guardaste a minha palavra, da minha paciência. Apocalipse era de Filadélfia 3:10. Te livrarei da hora da grande tribulação, da ira de Deus que vai cair na terra. E Deus não nos reservou para a ira. A ira de Deus. Deus não nos reservou para a ira dele, né? Ou para a cólera do Cordeiro. Apocalipse 6, no 6º selo, é a cólera do Cordeiro. Todas as cidades, montanhas, ilhas serão removidos dos seus lugares, porque o eixo da terra inclinou no dilúvio. E aí temos verão, outono, primavera e inverno. Porém esse eixo vai alinhar. Pode ser com a estrela do norte, a estrela polar, não há problema. Aí vai desaparecer o inverno. No milênio não tem inverno. Geleira, né? Chuva de granito. No milênio não tem inverno, né? Frio, né? Isso aí é por causa das 4 estações, porque houve uma explosão lá no dilúvio e mexeu no eixo da terra. Mambrana fala isso. Porém, para o milênio, o 6º selo mexe. Tem lugar, montanhas, que as pessoas vão, lá era mar. A prova geológica lá, arqueólogos provam que era mar. Hoje não é mar, porque o eixo movimentou. Mas vai alinhar. Vai alinhar porque o mundo vai ser diferente, gente. Vai vir a cólera do Cordeiro, a ira de Deus. Mas a noiva da palavra original não vai para a grande tribulação. A multidão vai. Quem crê em Jesus, não quer largar Jesus, tem nada não. Na grande tribulação você vai morrer pelo nome de Yehoshua. Você vai ver que você não subiu no arrebatamento porque você fazia parte da Jesus-olatria. Não tem a Mariolatria? Não é a Igreja Católica que criou a Mariolatria, Maria Medianeira, embora o Papa Leão XIV quer cancelar isso. E tem católico teimoso que não quer largar. O Papa Leão quer que você creia só em Jesus. Aí é Jesus-olatria. É saindo do espeto e caindo na brasa. Do jeito que você for com a Igreja Católica, você está perdido, você não se salva. Mas a grande tribulação está ali, ó, pertinho, né? E ela vai tirar todas as suas dúvidas, né? Homem, mulher, religioso, igrejeiro,
do sistema. Eu não posso ir para a igreja luterana, batista, os brotos. Eu não posso ir para a igreja metodista, o talo, o canizo. Eu não posso ir nem mais para a Assembleia de Deus, que começou em 1914, né? Nos Estados Unidos. Nem Tabernáculo, que começou em 1933 com William Branham. E Deus disse: são pentecostais, não ensine álgebra para o seu grupo, William Branham, são bebês. Eles não vão entender, e eu acredito que eu estou pregando álgebra, porque eu estou indo para 4 anos pregando e eu não vi um homem convertido. É por causa da túnica, do vestido? Eu não vi uma mulher convertida. É por causa do véu? Para usar no ônibus, no supermercado? Para levar as crianças na escola? No centro da cidade? É por causa do véu, é? Para usar em público? Você não quer que eu se converter por causa disso, é? Eu devo perguntar. Eu não vi. Então eu estou pregando álgebra. Chegou a fase do grão. Não estamos na casca, na bola, na espiga, né? Como estavam os assembleanos. A mesma mensagem Mombrano dizia: eu sou pentecostal. Eu disse, quando eu fui expulso do Cacu por causa do 7º selo de William Branham, que eu fui mostrar para o Cacu 112 referências da mensagem 7º selo de William Branham, que Mombrano cortou e disse: não quero que saia na fita. O Cacu me expulsou, porque se Cacu aceita o 7º selo cortado, essa parte cortada, ia destruir o Cacu. Eu já estava pregando, eu estava lá no Cacu, já estava pregando que Paulo nunca mandou pagar dízimo para os cacuístas. Acredito que eles não estavam engolindo minha pregação, não. Muitos pontos que eu estou pregando aqui agora não estavam na mensagem do Cacu, mas eu pregava lá dentro porque eu via que estava escrito na Bíblia. E agora eu preguei mais de 700 mandamentos. E não é da Torá de Moisés, não é das 14 cartas de Paulo. Achali, Achaú, o apóstolo Paulo. E o que eu vi? Eu vi que as pessoas estão felizes no broto, na folha, na igreja luterana, metodista, preteriana. Eu vi que as pessoas estão felizes no caniço, lá no talo, no pé que vai crescendo, né? Estão felizes com o metodismo, estão felizes aqui com o protestantismo, os brotos, as folhas. Estão felizes com os evangélicos, pentecostais, a casca, a espiga, a bola, mas não estão felizes com o grão. E vem me dizer, o que você está pregando é para 2000 anos atrás. Mas lá era o trigo. Se o trigo cai por terra, ele morre enterrado na terra, ele virá em broto, folhas, caniço, talo, espiga, casca, bola, até chegar a hora da casca se separar do grão. A casca são os pentecostais, o pai do pentecostalismo é o professor Charles Fox Parham. Foi ele que começou com esse negócio de falar em língua, lá em Topeka, em Houston, no Texas, na América do Norte. Ainda não tinha chegado a Rua Azusa com William Seymour. E ele mesmo criou a coisa, examinou com a Bíblia. Não combina com Atos 2, porque lá a língua não era estranha. A língua de Atos 2, do Ruach HaKodesh, era a língua de fogo pousando sobre os menos de 120, e eles falavam idioma, dialeto, a língua que a pessoa nasceu. Já a língua da Rua Azusa ou de Topeka, Houston, que começou com Charles Fox Parham e depois explodiu com seu aluno William Seymour na Rua Azusa e cresceu, uniu negros e brancos. Essa língua aí é estranha, só pode falar 2 ou 3 num culto e tem que ter intérprete. 1 Coríntios 14, 24, se não tiver intérprete, fale consigo mesmo, fique calado. É o que está escrito. Fique calado, ou fale consigo mesmo, não perturbe o culto. Aí o Charles
Fox Parham vai pregar lá na Rua Azusa, na igreja do William Seymour, lá na Missão Apostólica, que ele vai dizer que esse movimento que ele criou e que estava explodindo com o William Seymour era um movimento selvagem. Não estava baseado na Bíblia. Também era a espiga, era a casca, era a borla. Não era o grão. E o William Seymour não aceitou. Hoje está aí. Só a Assembleia de Deus tem 42 milhões no mundo, né? Faz parte desse movimento. Mas tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Com a palavra original? Não. Hoje é heresia. Mas Deus usou esse movimento? Usou. É que o Charles Fox Parham era teólogo brilhante, polido, né? E ele não quis descer o nível, né? Ele queria aquela adoração formal das igrejas, não queria esse negócio. Porque hoje o pentecostalismo está no nível de rodar peão. Tem as igrejas do Reteté, do Manta aí, onde uma mulher pentecostal coloca um macho, um homem em cima das suas cacundas, diz que está cheia do Espírito Santo, começa a carregar esse macho dentro da igreja assim. Isso é um absurdo, gente. Esfregando os seios, os peitos nos homens, né? Um esfregue, isso vai dar em adultério. E ninguém vai parar as igrejas, né? Veja onde que chegou o movimento. Hoje está selvagem. O movimento de igrejas pentecostais hoje está selvagem. Vê a Assembleia de Deus com DJ, né? Vê os branamistas aí. Outro dia eu vi com rap, né? Pregador do tabernáculo, cantor de rap, trazendo rap. Mas tem que ser assim, porque não é a palavra original. Nem tabernáculo branamista, nem Assembleia de Deus, nem Deus é amor, nem Brasil para Cristo, é deuteropentecostal. Nem universal, mundial, internacional, videira, luz para os povos, renascer. Isso aí é sistema, não é a fase do grão. E não adianta, eu prego aqui que Paulo nunca falou a palavra dízimo, irmãos. Em 13 cartas ali, Romanos, Corinto 1 e 2, Gálatas, Efésios, Timóteo 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, Filipenses, Colossenses, Tito, Filemão. Paulo não aplica dízimo, porque ele era da tribo de Benamim. Tessalonicenses capítulo 3, né? Quem pode estabelecer dízimo é os levitas da tribo, uma das 12 tribos de Israel. Segundo a lei de Moisés, pode estabelecer e receber. Hebreus, capítulo 7, versículo 5. E Hebreus é para os hebreus, para os israelenses. Então, não tem nem como Paulo estabelecer disso, porque ele era da tribo de Benjamim. Só os levitas podem instituir e receber. Como quando Paulo escreve a carta aos hebreus, não é para os brasileiros. Ele está interpretando a Torá ali, os 613 mandamentos de Moisés com sabedoria, maestria, porque era um doutor da palavra, um pregador da palavra, um enviado, um achali, um apóstolo. Ele podia interpretar Hebreus, e ele interpreta certinho o livro de Hebreus. Você me entende? Mas as outras 13 cartas ele não fala de dízimo. E como é que você vai tirar o dízimo? Do sistema, das folhas, dos brotos, do talo, do caniço, da espiga, da casca, da bola. André Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, foi revelado o salário dele aí, R$1 milhão. Como é que você vai tirar R$1 milhão do presidente da Igreja Lagoinha, o André Valadão, né? Não tem como retroceder. Pau que nasce torto, morre torto. Não era o grão. Os neopentecostais, Batista Lagoinha, Universal, Mundial, Videira, Renascer, Luz para os Povos. Não era o grão. Deus é amor, deuteropentecostais. Brasil para Cristo. Casa da Bênção. Não era grão, não cobre desse povo ser o grão, ser filhas da Igreja Católica, não era o grão. Daniel Beck, Gunavingre, em 1910, Belém do Pará. Ou em 1910, Lois Franciscone trazendo a CCB, Igreja do Véu, que é a segunda maior igreja do Brasil, depois da Assembleia de Deus, né? Acho que é 4 ou 6 milhões de seguidores. A CCB, Igreja do Véu, tem no Brasil, mas não era o grão, gente. Não era o grão, a Assembleia de Deus, a CCB.
E o protestantismo, os evangélicos protestantes, luterana, batista, preteriana, metodista, episcopal, anglicana, não era o grão. Nem se parece com Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, Estevão morrendo, 8, Filipe em Samaria, 9, a conversão de Shaul, 10, Pedro lá na Turquia, em Cesareia, pregando para o Cornélio. Não se parece. Então, não vamos cobrar desse sistema, porque a vida estava no grão. Quem é o grão? O grão era Yehoshua Mashiach, lá em Israel. O Mashiach. Ele caiu por terra, o grão foi morto na cruz. E aí ele vem voltando no sistema. Ele estava nas folhas, no broto, mas não parecia com um grão. O Martim Lutero. Ele estava no talo com Wesley, metodista, santificação. Calvino, predestinação, mas o talo, o pé, não é o grão. Nem se parece com grão. As folhas, o broto, o caniço, o talo. Aí veio para espiga aí, Assembleia de Deus, né? Tabernáculo Mombrana também era espiga, né? Bola, casca, né? Que Mombrana ouviu Deus dizer, não ensine coisas, álgebra, né? Coisas espirituais a bebê pentecostais. Você não deve ensinar, William Branham. Largue eles são bebê pentecostais, nunca vão crescer. Então, não era o grão, não vamos cobrar da casca, da palha, da espiga, do caniço, do talo, das folhas, do broto, seu grão, mas a vida veio crescendo, como num processo. Estava no broto, nas folhas, no caniço, não está mais. Todo esse sistema aí agora virou coisa para ser queimado com fogo. Todas as igrejas, para dentro do lago de fogo. Até a católica, até as protestantes, até as pentecostais, até as evangélicas, até as deuteropentecostais, até as neopentecostais, que são 100 mil igrejas no Brasil. Só presta para uma coisa. Essas 100 mil igrejas no meu país, no meu Brasil, ser queimada dentro do lago que arde com fogo e enxofre, mais nada. Ou seja, o Criador não vai salvar ninguém dentro do sistema, porque não tem vida. Teve, quando Daniel Bego na Vingre esteve aqui, em 1910, no Belém do Pará, não era nem a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é fundada em 1914, nos Estados Unidos, acho que era Missão Apostólica. Mas tinha vida lá. Hoje, em 2026, a Assembleia de Deus com 116 anos, você vê aí o Manuel Ferreira, presidente da Madureira, dizendo: eu tenho um exército de pastores, eu tenho 102 mil pastores, eu tenho mais de 42 mil congregações no Brasil, e eu vou votar no Ronaldo Caiado, e é para todo mundo votar no Ronaldo Caiado, e lá na Assembleia de Deus, todo mundo beija a mão do Manuel Ferreira. Então o Caiado vai ganhar voto, muito voto, né? Tinha gente dizendo que o Caiado ia chegar a 1,5%, 2%. O Kassab lá de São Paulo achou que o Caiado vai chegar a 15%, mas se os 102 mil pastores e 42 mil igrejas da Assembleia de Deus obedecer o Manuel Ferreira e votar no Caiado, aí o Caiado chega a 15%. Nas eleições, que haja voto. Já o Manuel Ferreira, da Missão, Assembleia de Deus Missão, a maior Assembleia de Deus no Brasil, já declarou o voto. Já pôs o Flávio Bolsonaro para orar lá no Belenzinho, em São Paulo, orou em nome de Jesus, disse que o voto da Assembleia de Deus Missão, a maior Assembleia de Deus do Brasil, muito maior do que a do Manuel Ferreira, irá votar no Flávio Bolsonaro. E eles disseram: então já ganhamos a eleição. Já ganhamos a eleição. E por que as igrejas, Assembleia de Deus está metida na política? É porque é casca, é a bola, é a espiga, né? E hoje o grão, a vida está no grão. O que eu estou pregando aqui é o que Achalia. Você fala Pedro, Kefa pregou, Achalia. Você fala Tiago, mas é Iacov que pregou. Achalia. Você fala João, mas é Yehoanã pregou. Você fala Paulo, mas foi Achalia, Shaul que pregou. Não vê que eu estou pregando que a coisa, depois de 2000 anos, 2000 anos para chegar à fase do grão. É pouco tempo? Passou-se 2000 anos
E agora estamos na fase do grão, o grão voltou. Mas parece que o povo não quer crer, não quer aceitar essa pregação aqui, não. Porque acha que a Bíblia tem que modernizar, tem que escrever uma nova Bíblia, tem que colocar gay na Bíblia, lésbica na Bíblia, tem que colocar na Bíblia que pode fumar cigarro, pode usar a desgraça do fio dental, biquíni, maiô, a desgraça de uma mulher usar calça, pantalone. Eles estão mudando a Bíblia, né? As escrituras antigas, é que você pega uma versão da Bíblia corrigida para uma moderna, né, contemporânea, não tem nada a ver. As versões, né? Estão mudando a Bíblia para prender a mente das pessoas. Mas o sistema é mau, porque não tem mais vida no broto luterano, nas folhas presbiteriana, não tem mais vida no talo, no caniço metodista, não tem vida no tabernáculo Brana, na Assembleia de Deus, na CCB, na espiga, na casca. Não tem vida e o sistema é mau, é maldoso, é ruim, é revoltoso, é rebelde, pratica a rebelião, a apostasia, a revolta contra as sagradas escrituras. É uma rebelião contra a Bíblia das igrejas. Como Jeremias, você fala Jeremias e Jeremias, eu preguei aqui outro dia. Capítulo 7, Jeremias, você fala Jeremias, né? O povo disse que não ia mudar, não. Que Deus estava com eles porque eles tinham o Beit HaMikdash, o templo, nós temos o templo. Então a presença de Jeová, o único Deus, está conosco. Que Deus disse: eu já destruí Siló, onde você fala Josué, mas é Yehoshua, colocou lá a arca, colocou lá o tabernáculo. Eu já destruí Siló. Para me destruir, permitir a destruição desse templo em Jerusalém não custa nada. E eu vou destruir não só o templo, permitir, como também a cidade. Nabucodonosor não veio e fez isso, não destruiu tudo. Então não se gabe sistema, porque você tem catedral, tem igreja. O Manel Ferreira diz: eu tenho um exército de pastor, 102 mil. Eu tenho 42 mil igrejas, templo, congregação. Isso aí não vale nada perante o Criador. Isso aí vai ruir, vai virar pó. Como virou o templo lá em Jerusalém, lá, o Beit HaMikdash. Como virou a cidade de Jerusalém. Mashiach disse que ninguém vai encontrar o Pai nas montanhas de Samaria, ou no capítulo 4. E ninguém vai adorar mais o Pai na cidade de Jerusalém. Ele está fora de Israel. Nem com Israel ele está. E como estaria se Israel tem o dia do orgulho gay? Israel cria pena de morte, mas não cancela, destrói o dia do orgulho gay. Israel está perdido, falido. Então, gente, que o Criador Jeová vos abençoe nesta hora com esta pregação. Saia da casca, do broto, do talo, do caniço, do pé, da árvore, da planta, saia da espiga. Venha para o grão. É difícil essa pregação. O caminho é difícil, a porta é estreita. O caminho é as escrituras, porque Yehoshua é a palavra. É Deus e a palavra ao mesmo tempo, as escrituras. A porta é Yehoshua. Não sou eu não, eu não sou nada. Eu estou lutando para entrar no paraíso, no céu. Acredito que existe o paraíso, o céu. Eu estou igual Paulo, correndo, me esforçando, para depois de pregar muitos, eu mesmo não seja reprovado, né? Porque eu também quero entrar, né? E o Criador Jeová, o Abba Pai, seu filho Yehoshua Mashiach, o bem, filho, né? Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra nessa hora, amém.